Maria Luz Sperbi-Resch, estou na casa desde 1984. Eu entrei na casa, a casa tinha 2 anos de existência. Meu nome é Gilda Giacomo, preciso dizer a idade. A casa está com 50? Isso. Então eu estou há 48. Eu entrei na nossa casa em setembro de 1973. Luísa Marta Moreira Marilho, nome comprido. Então. Meu nome é Solange Martins e eu trabalho aqui desde dezembro de 2017. Olha, pelos riscos que eu tenho lá em casa desde 1978. Meu nome completo é Odilo Afonso Linderman Jr. E eu estou desde antes da fundação da casa, quando começou lá no Lados Pequeninos. Há mais de 50 anos, um grupo de sonhadores, homens e mulheres, andava em busca de suas verdades. Encontraram-se, identificaram-se em suas procuras, trocaram ideias e buscaram nova direção para suas vidas, com a finalidade de caminhar em direção à sua evolução, resgatar velhos compromissos espirituais, auxiliar aos carentes do caminho, aprender as leis de vida e por elas deixar-se conduzir em prol do aperfeiçoamento como homem, alicerçados na doutrina do amor de Kardec, fundaram em 7 de setembro de 1971 o Grupo Libertação A Nossa Casa. Teve uma vez, ou 2 vezes na realidade, que eu já estava assim, só frequentando mais o grupo magnético, né? E aí elas convidaram eu e o Odite para participar de um encontro que houve, uma sessão mediúnica, em que a esposa a Yara, esposa do Mota, era médium, e aí iam fazendo atendimentos por números. E o interessante é que quando a gente não sabia quem era que estava sendo atendida, então ela via numa tela e ia descrevendo aquilo que era necessário, que deu origem aos 20 pessoas que foram os fundadores da casa. E aí eu não sabia qual era por número, né? Eu não sabia. E aí quando deu 17, ela falou, a médica falou que via um cara com os pés sangrando, né? E o interessante, que me marcou muito até hoje, é que naquela hora eu senti um gosto de sangue na boca. Aí eu passei a língua na mão para ver se não tinha nada. E a minha surpresa depois, que o número 17 era sobre o meu passado. Eu fui acolhida pela dona Nídia, que no mesmo momento em que ela olhou para mim, ela perguntou: até onde você vai com Saracura? Ou seja, a cabeça para um lado e os pés para o outro. E isso me deu uma noção, eu não consegui entender na mesma hora. Cada uma das charadas que a dona Nídia me dava, me deixava um mês pensando até eu conseguir conceber toda a expressão que estava naquela fala. Até eu conseguir entender que eu precisava ter cabeça, pés, mãos virados para o mesmo lado, e levou um tempo. Aconteceu, já levei uma bosta da tua avó de cara, porque eu entrei na fila para tomar passe, né? Tinha pouca gente naquela ocasião, tinha 5, 6 pessoas. Quando eu cheguei no lugar, ela me olhou com a ficha assim: o que o senhor quer? Pá, eu já fiquei botando uma bosta, né? O que eu quero? Toda fila do passe, eu quero tomar passe, povo, né? Eu quero tomar passe. Por quê? Pá! Eu fui lá em cima e voltei de novo, porque eu era irritado com esses tipos de perguntas que eu achava desnecessário, eu ficava bravo. Porque eu estou precisando. Aí ela me deu a ficha e disse assim: já é alguma coisa. Isso antes de acontecer a fundação. E dali, então foi a partir daí que tu te transformou um fundador da nossa casa. Aí no dia 7 de setembro eu comecei como o primeiro tesoureiro, o Roque, e eu como segundo tesoureiro. E aonde era isso? Já foi ali na Teresópolis. Aí no dia da inauguração do grupo, da formação, perguntei para a dona Nídia porque eu trabalhei na federação muito ligado a
Juventude e Infância e Juventude, né? Que eu era coordenador de Juventude de Porto Alegre. E aí eu perguntei para a dona Lídia se ia ter infância, evangelização, né, que a gente chama. Aí ela disse, tudo contigo, nega. Foi a primeira vez que ela me chamou de nega. A primeira de muitas, provavelmente. Eu cheguei numa época muito ruim. Eu era muito apegada com meu pai. Meu pai tinha falecido em 1970 e eu loquei total. Minha cabeça virou do avesso, eu não conseguia conviver com aquela dor. Eu só pensava em morrer, só pensava em me matar e sair dessa vida para sempre. E eu não me lembro como alguém me falou na Julieta Caroni, que foi uma grande amiga. E conversando com a Julieta, eu fui na casa dela e ela fez uma orientação para mim e me mandou para a nossa casa. Eu não me agradei muito da ideia, porque eu sempre fui católica e a coisa do espiritismo não batia bem comigo. Mas um dia eu fui para a igreja, estava na igreja do Rosário pensando de que maneira eu ia dar fim na minha vida. E aí, eu não sei como, eu fui parar em Teresópolis, na nossa casa. Tá? A Nídia, quando me viu, ela me falou um monte de coisas, inclusive da minha rebeldia, e me botou para um atendimento. Só que tinha que esperar, e eu não conseguia me segurar naquela cadeira. E aí começava a passar os velhos, as crianças, todo mundo passava na frente e ela só me olhava, só me coningava, e eu morrendo de raiva. E ela dizia, quem quiser sair, sai. Não quer esperar, não espera. Até que ela falou do meu comprometimento. Eu tinha um ser que me obsediava, né, atrapalhava a minha vida toda. E aí no atendimento, quando o encaminhavam, eu achava que era meu pai que estavam tirando de mim, né? Então eu ia lá e trazia de volta. E era um horror a coisa. Aí eu comecei a ir, ela começou a me orientar, aquela coisa toda, mas ela nunca foi mansa comigo, assim, nunca passou a mão na minha cabeça, né? Mas foi uma grande amiga, a melhor amiga eu acho que eu tive na minha vida, sabe? Eu vinha de uma crise existencial muito grande. Eu estava tendo uma crise praticamente de suicídio. E que eu fui ajudado por outras pessoas, na época do CVV, lá onde eu trabalhava e tal. E aí a Zélia Lacansain, que era a diretora do CVV, a fundadora do CVV, me indicou a nossa casa. O grupo de jovens que na época existia lá em Teresópolis. Disse que seria muito bom que eu participasse do grupo de jovens lá e tal. E aí o Jairo, a Ângela, enfim, várias pessoas. E aí eu fui, gostei muito, me identifiquei e fui ficando, primeiro lá em Teresópolis, depois aqui na Glória. Porque eu acho que eu acredito nisso, acredito que nossa casa, gosto muito daqui, e eu descobri que a doutrina espírita é minha praia. Eu tentei, naquela época, em 1972, quando eu vim para Porto Alegre, porque eu morava em Novo Hamburgo, né? E eu comecei a procurar todos os tipos de filosofias, e eu era católico, e procurava todos os tipos de filosofia. Então procurei Seichloyer, Grande Fraternidade Universal, Grande Fraternidade Branca, e aí fui uma série de filosofias. E fui procurando e não me encontrava. Quer dizer, aprendia, era importante e tal, mas um dia, quando me deram a nossa casa, quando eu cheguei em Teresópolis, disse, isso aqui é minha praia. E aqui eu me achei. E aí eu fiquei porque eu achei que era o meu caminho. Ah, bom, isso aí é uma história. A dona Nídia me enxergou e disse, vem cá. Fui. Aí
Aí ela falou, não entendi nada. Aí depois ela me mandou vir um dia para um grupo, não sei o que. Aí eu vim. E por aí eu fui, né? Fui ficando. A dona Elia vinha, aí eu ia para uma sala, ela ia para outra. Aí no final ela foi embora e eu fiquei. E por aí foi. Como uma boa rebelde, poucas vezes eu vinha, bebia na fonte, levava um puxão de orelha, ficava um tempo e a vida me levava para outro lado. E assim eu fiquei por muitos anos. Há 14 anos atrás aconteceu uma coisa muito grave na minha vida profissional e eu terminei de resolver a situação emergencial, que foi uma situação de risco muito grave, e saí direto do serviço para cá. No dia seguinte ao evento, cheguei aqui às 1h30 da tarde, fiquei esperando por ela. Cheguei lá embaixo e a pessoa que estava na ficheira me disse: ela está horrível hoje, não vá. E eu, como a conhecia há muitos anos, digo: não, mas eu preciso falar com ela hoje. Ela me deixou entrar na sala. Ela me deu uma ficha, me mandou para a Cora Coralina imediatamente. E lá eu recebi 3 passes para conseguir minimamente centrar minha energia. E de lá para cá são 14 anos de trabalho. E eu me identifiquei, né? Nunca tive. Porque antes de a casa, eu andei tomando passe em vários lugares. Eu andei no Allan Kardec, mas só tomando passe. Andei no Ateneu Espírita, o meu filho era pequeno, ajudou ali na Sojipa, e ali, lá embaixo, tem o Chico Xavier, ali na Borja. Aí eu ia ali tomar passe. Ali foram os lugares que me disseram assim: mas o senhor precisa trabalhar. Eu falei: o que é trabalhar? O que eu tenho que fazer? Eu não entendia, né? Bom, mas se é que eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, eu aceito. Eu acho assim que a finalidade para que ele foi criado, sabe? Esse espírito que a gente tem de fraternidade, essa coisa que a Nídia criou com solidariedade, é o que mais me motiva. Então, tu acha que o que foi proposto quando da fundação da nossa casa segue em pauta? Eu acho que sim. A coisa mais legal para mim é a liberdade, assim, né? Entendeu? E os desafios, porque desde o início, a tua mãe, até a época que eu fiz a faculdade, eu não peguei chefia nenhuma, né? E aí, depois que terminou a faculdade, em 78, aí ela me botou para coordenar um grupo lá nos fundos. E aí a gente atendia uns 30, de tarde, sábados à tarde, umas 30 pessoas. E tinha bastante médios. Aí eu cheguei para ela uma vez e falei com ela que eu estava com vontade de fazer uma experiência, que era que ela achava, de atender 2 por vez. E aí ela disse: tudo contigo. E aí eu comecei a atender, aí aumentou mais gente, começou a atender, a gente chegou a atender 70 e poucas pessoas no sábado. E aí um dia eu não falei com ela, eu empurrei a mesa para os fundos da sala e começamos a atender de 3. E aí numa reunião de trabalhadores, ela falou para o pessoal que eu estava fazendo uma experiência que podia servir no futuro para casa. Olha, o que mais me orgulha é o lado humano da nossa casa, sabe? Eu acho assim, a nossa casa é a vanguarda do espiritismo no Brasil, sabe? As outras casas serão a nossa casa de hoje. Porque assim, a nossa casa tem um lado humano muito forte, sabe? Um lado humanista muito forte. Ela acolhe o ser humano, ela ajuda, claro, com todas as imperfeições, com todas as contradições, com todas as falhas inerentes ao ser humano, porque aqui é uma casa de gente, não é uma casa de santos, nem de anjos. Então, mas ela tem esse acolhimento, essa coisa gostosa, sabe? Essa coisa assim, humana, profundamente humana. E isso que eu acho que a diferencia completamente das outras casas. A liberdade toda a vida, toda, eu sempre tive. Nunca ninguém
botou obstáculos. Até hoje, né? Eu entro e saio, entro e é livre. Para mim, a casa mais liberdade que tenho. Que a dona Lídia foi dispensada de 300 espíritos. Foi dispensada do amigo Germano, foi lá do Laços Pequeninos também, teve uma outra que eu não me lembro qual. E por isso, então, que o Grupo Libertação tem esse nome? O Grupo Libertação, eu acho que é uma das causas. O nome que foi escolhido, Libertação. Libertação. Mas não podia ser Libertação por causa da Revolução. O nome tinha a ver com a Revolução, né? Libertação. E aí foi colocado na nossa casa. Parece que foi até a sugestão do teu avô. Porque o só Libertação seria muito subversivo, né? Existia esse medo, né? Essa preocupação, porque o regime... Mas, na verdade, a questão da libertação é justamente por não ter a marca. É liberdade mesmo. Para o trabalho. Que é a proposta nossa, né? Isso tem a ver também com o fato de a nossa casa receber ou aceitar também outras correntes religiosas e espirituais? No meu entendimento, tem. Para minha casa tem muito sentido. Acho que não foi à toa que eu vim para aqui, entendeu? Eu acho que muita coisa aprendi, né? E com certeza tem muito aprendizado ainda para levar na minha vida, assim. Muita coisa aprendi aqui. Bom, como eu queria saber para que eu estava no mundo, e aí fazer prece para os outros é uma coisa que correspondia às minhas ansiedades, né? Então o resgate é fazer prece. A gente me botou lá no Tamastirou e eu fiquei, né? Até agora. E depois a purificação foi uma coisa engraçada, porque a Olga me chamou, a purificação era diferente. A purificação era atendida 2 médicos por tarde. Eu já estava nesse grupo. Eu chefiava uma outra pessoa lá. Daqui a pouco eu comecei a sentir que a coisa não estava certa ali. E aí, Aníbal, como é que nós vamos fazer? Aí eu comecei a dar risada. Eu disse, mas vem cá, ó. Eu sou médico burro. Tu faz orientação, tu recebe massagem, incorpora o diabo aí, né? Nada disso eu faço. Como é que tu vai perguntar para mim? Pô, mas tu tá brincando, mas a Lídia disse que é para falar contigo. Tu quer o palpite? Então eu vou te dar. Como a Lídia disse que não é mais para atender os médicos, é para atender pessoas à distância. Então se tiver muito papel, e se tiver 9 médios, cada 3 pega um papel com o nome e endereço. E eu faço as peças. Mas desrindo, né? Até parar agora na pandemia, era assim que ela fez o trabalho naquela sala. É das pessoas realmente fazerem assim o amor ao próximo, vontade, sem ver a quem estão fazendo, né? Fazer com amor, esperando que o amanhã dessa pessoa seja melhor. Enfim, sempre procurando ajudar o próximo. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes que foram sedimentadas pela Dona Nídia é exatamente a questão da reforma íntima. Ou seja, o espiritismo não é mágica, a espiritualidade não é misticismo, e nós precisamos aprender com o cotidiano a reformar nós mesmos e assumir a responsabilidade sobre o nosso eu. E isso é o que hoje me emociona profundamente. Eu não queria assumir um trabalho de renovação, eu não queria ir. Então eu fui para o São Pedro fazer campanha. Eu disse, quem sabe tu faz uma doação lá no São Pedro, vai visitar, ver o que eles precisam. E eu fui para o São Pedro. Quando eu estava saindo da sala dela, ela me disse assim, o nome dele é Maurício. Eu achei que Maurício era o nome do ser que eu ouvia, né? Uhum. E contou mais umas coisas lá que eu tinha feito. Aí, quando eu cheguei no São Pedro, foi o melhor louco da minha vida. Salinas era meu anjo de guarda dentro de São Pedro. Onde eu ia, o Salinas ia atrás.
E não deixava ninguém mexer comigo, nem coisa nenhuma. Aí ele me levou numa enfermaria, na Pinel. Tinha um senhor, um cara assim, deitado com o rosto tapado. E cheirava mal. Aí eu bati nele assim, perguntei, oi amigo, tá acordado? E ele tirou o lençol, ele não tinha todo um lado do olho. Uma das maldades que eu tinha feito, eu tinha dado um tiro na cara do outro. Né? Foi horrível aquilo, foi horrível. Aí eu perguntei o nome dele, como é teu nome? E ele me disse, Maurício. Já foram feitas muitas campanhas na nossa casa, por isso que ela tem 2 casas, inclusive, porque a construção também foi uma campanha. Mas de todas as campanhas que foram feitas, quais as que mais te mobilizaram, quais as que tu mais gostou, que tu te entregou, que tu participou, enfim? A campanha da construção, né? Os tijolinhos. A obra. Reunião lá na outra casa, lá na social, porque pensaram em fazer uma casa nova, então queriam um projeto. Aí reuniram eu e o Schiaffino e pediram pra gente fazer um projeto. Eu peguei, a gente rolou, já frequentava a casa, então tá, o projeto é no terreno do lado, tá. Eu fui fazer um, o Schiaffino foi fazer outro. Aí nós marcamos uma reunião para apresentar. Nosso projeto era igual. Sério? Nosso projeto era praticamente igual. E nenhum falou com o outro o que ia fazer. A gente se encontrou na hora de apresentar. A gente abriu os projetos, eram quase iguais. Então assim, não teve que estava pronto no espaço. Aí dinheiro a gente não tem. Como assim? Não tinha nada para começar. Mas vamos começar então o projeto. A gente pensou em fazer uma área de residência nos fundos, para quem precisasse de abrigo temporariamente, né, que seria o caso. Que já acontecia, né? Que já acontecia de ter necessidade de alguém da casa precisar de um lar temporário, por exemplo. E então a gente fez o projeto separado dos fundos e depois a casa toda que ia ser para abrigar tudo. A gente pensou muito não tinha nem o que discutir, as salas eram já dimensionadas, né, uma sala do lado da outra, ventilação, orientação, uma área no meio. A gente dizia que era um shopping de almas, quem olhava o projeto dizia, isso é um shopping? Eu digo, é um shopping para almas. Porque... E aí a gente veio demolindo e começando a fazer buraco e estaca e para começar a fazer até demolir a frente. Então foi muito difícil a transição, porque a gente caminhava, ia para os fundos no meio daquele lamaçal, daquela obra, tu lembra, né? Eu era pequenininha. Andava sempre bem. E assim, cada buraco que se abria era um trabalho de aceitação dos seres. Era muito difícil. Cada estaca que a gente batia era um trabalho que tinha que ser feito em cima. Tinha muita resistência na construção. Era uma coisa muito assim na época. Exigente. Muito. A gente, cada estaca que se gravava era um trabalho imenso que se fazia com seres. Quem estava junto, o Jair. O Jair foi de mão dada comigo do começo ao fim. Se não fosse ele, não tinha casa. Desde o início sempre via a casa como um grande lar acolhendo em todos os sentidos. A gente dizia que a nossa casa era uma casa de loucos. Sempre se dizia isso, aqui todo mundo é livre. É o grupo Libertação, então aqui a gente é livre. A gente não é que não tenha regras, mas as regras são diferenciadas das outras casas espíritas, né? Era um grupo de mais liberdade. E isso que é uma coisa assim que me cativava muito sempre, me cativou, que a casa é uma casa livre. Eu quero que ela continue na mesma liberdade que começou e que eu conheci, né? E que ninguém se oponha, ninguém invente coisinha, bote pedrinha. Eu gostaria que ela tivesse o espírito que ela tinha naquela época que eu entrei, sabe? Eu sei que é difícil, que as pessoas são diferentes. Eu mesma não estou aqui, também falho muito, né? Mas eu gostaria que tivesse aquela união, aquela amizade que a gente tinha. Eu gostaria que ela continuasse sendo cada vez mais humana. Continuar acolhendo as pessoas cada vez mais. E a nossa casa tem uma liberdade maior.
E principalmente assim, ó, de poder conversar com as pessoas, né? Elas vêm, a maioria vem sufocada. Sim. Então isso é uma coisa que gratifica muito. Eu me sinto muito feliz por estar vivendo 50 anos da casa, né? Por ter a ousadia de me comprometer com um trabalho como esse. E espero que para os próximos 50 anos a gente resgate algumas coisas, continue universalista, nos comprometamos cada vez mais com o desenvolvimento de mulheres saudáveis para uma sociedade mais justa e saudável. A nossa casa, como eu moro sozinha e eu não tenho ninguém em Porto Alegre de familiares, praticamente a nossa casa é a minha família. Minha família. Só. Eu acho que existe para todos aqueles que precisam dela, seja quem for. Ela não discrimina ninguém, ela não faz seleção, ela não barra ninguém. Então isso é o grande trunfo da nossa casa, é o grande mérito que ela tem. A casa para mim representa, eu acho que uma das coisas fundamentais é a segurança de vida. Porque para mim, que sempre desde cedo foi meio que direcionado à parte espiritual, eu vivi no centro espírita lá em Laguna, e então a nossa casa representa essa coisa assim de poder realizar as coisas que a doutrina dá, né? Porque a gente distribui, a gente divide com os outros, a coisa da doutrina nos acorda, nos mostra em termos assim, ó, de como viver bem com a vida e como realizar e buscar os sonhos da gente. Para mim, isso é essencial nessa casa e eu me realizo muito fazendo isso. Tudo. Ela representa, assim, a minha segunda família, representa paz, representa crescimento, representa a busca do crescimento, representa alegria, representa felicidade. Mas eu não sou dependente. Na pandemia eu notei que eu não sou dependente da nossa casa, sabe? Assim, de ficar enlouquecido porque a nossa casa está fechada, não. Mas eu amo essa casa e essa casa é tudo de bom. É tudo de bom. Ela é um grande presente de Deus na minha vida, com certeza. Ela é meu eixo orientador, né? Porque em qualquer um dos trabalhos eu recebo as mensagens que eu preciso receber. Não com a mesma explicitude com que a Dona Lídia nos dava, mas os seres vêm e nos dão a orientação que nós precisamos ouvir na hora. E nesse aspecto eu acho que ela continua fazendo seu papel e seu trabalho. É muita coisa, é muita coisa. Eu me emociono porque eu acho assim, essa casa tem vida e essa casa dá vida para as pessoas, não é? Quando tu chega aqui em Farrapos, é quem te levanta. A nossa casa, eu acho que é o seguinte, quem entrasse aqui, chegasse e se sentisse bem, estava em casa. E eu nunca senti necessidade de sair.